E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Motorcycle Man Saxon. Que sonzeira, hein? Dá pra ouvir, será? Bom, o Grêmio vence fora de casa o Guarani de Campinas, o Brinco de Ouro da Princesa. E mais 3 pontos na conta. E o Grêmio, se não me engano, assume a vice-liderança desse limbo, desse marasmo, desse purgatório que o Grêmio vive. Eu não aguento mais, Arthur. Preciso voltar realmente a torcer. Preciso ir para... Eu, como torcedor, eu não... Olha, se tivesse que disparar na frente, se tivesse difícil... Mas... é um ano perdido. Mas o Grêmio se encaminha para sair desse ano perdido e aí encarar o ano que vem no nosso lugar. E aí sim... nós vamos precisar ter... Por isso que eu digo, direção, tu que quer ser presidente do Grêmio, não tem Réveillon, não tem Natal, não tem o último capítulo da novela, não tem Copa do Mundo, não tem nada. Resolver o problema aí, cara. Mas o Grêmio ganhou do Guarani, tá toda essa balela do Grêmio. O Grêmio não ganha fora de casa. E o Grêmio realmente começa uma outra atitude. Eu queria dar os parabéns à torcida do Grêmio. O péssimo estado do Guarani de Campinas, como decaiu o Brinco de Ouro, né? Sem iluminação, e logo terminou o jogo, já foram apagando luz e tudo. Eu acho que até é problema de conta de luz. Ó, o Motorcycle Man de novo. O Saxon não deixa o cara fazer o vídeo. Os caras são muito chatos também. Não sou nada, eu curto o Motorcycle Man. Bom, então o Grêmio teve uma outra postura. Hoje era um jogo para observar o Lucas Leiva no lugar do Vila Sante de primeiro volante um pouco mais atrás, e a entrada do Guilherme, né, com o Biel e o Diego Souza. E o Grêmio fez um bom primeiro tempo. O Guarani é um time muito fraco. E assim, pessoal, não adianta reclamar, dizer que o Grêmio foi mal, que o adversário não é parâmetro, que o Grêmio teve melhor, não sei o quê. Mas olha, o Guarani é o que estamos jogando, minha gente. E o Grêmio melhorou, né? E agora vale o melhorou sobre si mesmo, ao contrário de quando eu dizia melhorou sobre si mesmo caindo para a Série B, dizendo não, aí não vale, nós temos que ser melhor sobre o adversário. O Grêmio é muito superior, se encaixou um pouco melhor e o Grêmio joga melhor esse jogo fora de casa. O Grêmio se impõe, boa movimentação do Guilherme. O Diego Souza é aquele cara que a gente sabe todas as condições dele, mas se pifar ele faz. É muito difícil a bola, quando ele pega na bola não sai alguma coisa, ele não erra um passe, ele faz pivô, ele sabe o que está fazendo com a bola, e foi um jogador que a bola chegou nele, né? Biel sempre a mesma coisa, corre, apanha pra caralho o time do Guarani, jogando com 3 volantes sem criar nada, dando muito pau, e o primeiro tempo inteiro quase dentro do seu campo, né? O Grêmio, nos primeiros 10... mas esse cara dessa moto tá enchendo o saco já. Só um pouquinho, puta que pariu, vou ver o que é isso aqui. Vai tomar no cu, caralho. Que eu pariu. Parou, filha da puta. Então o Grêmio, no primeiro tempo, teve uma atitude melhor, abre o placar, né? Abre o placar com me perdi por causa desse filha da puta aí. Abre o placar com o Vila Sante, que fez uma excelente partida. O Lucas Leiva, por vezes, assim, muito discreto, burocrático, se escondendo do jogo, roubou algumas bolas, tentou umas jogadas ali de infiltração, mas muito marcou, cercou, fez um papel defensivo interessante, mas muito aquém, né? Até as roubadas de bola que ele deu, que foi muito interessante. O Vila Sante roubou em dobro, o Vila Sante marcou, o Vila Sante se movimentou, o Vila Sante marcou o primeiro gol numa roubada de bola dele,
jogada com o Guilherme, com o Diego Souza. O Guilherme, eu gostei muito da movimentação, e o Grêmio abre o placar, né? Com o próprio Vila Sante numa roubada de bola, participação dos jogadores e o Vila Sante marcando. E a partir dos 30 minutos, o Grêmio para. E não vou dizer que recuou. O Grêmio não recuou, o Grêmio parece que parou de correr, não é nem correndo errado, e o Guarani veio vindo, o Grêmio foi dando chance, mas o time do Guarani é tão fraco que não levou o perigo ao time do Grêmio com alguma intervenção do Breno no final ali, né? E o Grêmio termina o primeiro tempo sofrendo uma certa, não posso dizer pressão, mas um volume um pouco maior de jogo do Guarani de Campinas, né? Mas o Campaz é um jogador, é isso que eu queria falar, o Campaz é um jogador que mais uma vez foi muito mal. A partir dos 30 do primeiro tempo até o final ali, o Campaz parece que se antenou um pouco, teve algumas jogadas, uma jogada onde ele chuta um belo chute e com decisões já acertadas, mas é só. Ele tem um pequeno lapso dos 25 aos 35, ao final do primeiro tempo. Ele até é um dos jogadores que melhor joga naquele momento até ruim do Grêmio, mas no segundo tempo, quando o Grêmio volta para o segundo tempo, o Grêmio volta, eu não digo recuado, mas parou. O Grêmio parou, né? O Grêmio parou desde os 35, 40 do segundo tempo, do primeiro tempo, né, dando muita chance ao Guarani. Aquele jogador que era do Grêmio, Nicolas Careca, e tem um outro rapaz, eu anotei o nome dele aqui. Porra. Na verdade, eu tô com esse papel, eu não consigo nem ler. Essa hora da noite eu já não enxergo mais porra nenhuma. Mas foram jogadores que deram muita movimentação aos três volantes do Guarani, mesmo o Grêmio não jogando nada no segundo tempo. E aí sim, é um segundo tempo que eu nem digo que a culpa foi do Roger, porque ele mexe logo no início, botando o Elkson, pois o Diego Souza sumiu no segundo tempo, e tirando o Diego Souza, colocando o Janderson no lugar do Campaz, que esse não entrou no segundo tempo, né? Então eu não digo nem que a culpa foi do Roger, alguma coisa referente até aos jogadores, talvez cansar, mas o Grêmio vinha muito apático no segundo tempo, não criando nada, deixando o Guarani, que era muito ruim, jogando com três volantes, sem conseguir criar nada, vir para o campo do Grêmio, fazer uma certa pressão, em momentos até que Breno teve que fazer mais ou menos umas duas intervenções bem interessantes, né? O Nicolas é um jogador que é sempre a mesma coisa, mas é o lado mais efetivo do Grêmio, com ele na lateral, que depois sai para a entrada do Barbosa, não se sabe se com uma lesão no ombro ou não. Mas o Grêmio, num momento realmente ruim, onde estava dando chance para o azar, o Grêmio marca, né, com um gol do Biel, uma baita jogada e um passe muito bom do Guilherme, que era um jogador que também, no segundo tempo, era um dos que melhores se movimentava, com o apagão do Campaz, que só teve aquele brilhantismo no final do primeiro tempo, justamente quando o Grêmio parou de jogar, né? Então o Grêmio mata o jogo ali, e de tanto dar chance ao azar, realmente o Grêmio toma o gol do Guarani, mas aí o jogo já estava morto. O Guarani é realmente um time inferior ao ruim time do Grêmio, né? O ruim time do Grêmio, mas o Grêmio faz o segundo gol, repito aqui, num segundo tempo que o Grêmio não existiu. No final do segundo tempo, já 2-1 ali, o juiz meio se perde, aquela confusão que dá ali, e excesso até de minutagem, não soube lidar direito com aquela situação. No final do jogo, os caras do Guarani querendo briga, o time do Grêmio com os 3 pontinhos embaixo do braço, sem deregadé, né? E o que conta é esses 3 pontos aí, porque o que me interessa realmente é sair dessa bosta dessa Série B. É isso aí, dale Grêmio.